Oi pessoal, espero que todos estejam aí muito bem. E hoje nós estamos aqui no nosso canal O Valor da Idade, gente, que é um canal que eu tô muito feliz. E tem aquela frase, né? Nunca desista dos seus sonhos, e esse aqui é um sonho que eu tenho, né, de longa data e que agora está se tornando realidade com a ajuda de vocês, porque todo sonho, ele é coletivo, ele não é algo individual. Então eu fico muito feliz em poder estar, assim, chegando em diferentes lares, diferentes profissionais, diferentes contextos aí, para auxiliar e compartilhar um pouco com vocês as minhas vivências em relação aos atendimentos, as práticas, principalmente em situações que a gente pode colocar a mão na massa para ajudar uma pessoa em diferentes fases da vida a expressar e falar mais sobre as suas próprias emoções. E hoje eu estou aqui lembrando, né, do nosso cordãozinho da nossa vida aqui, que eu sempre falo que a gente está abordando a infância, a adolescência, né, os adultos, os idosos, com a ideia de unir as pontas da vida e realmente olhar a vida com mais sentido e significado, valorizando todas as nossas emoções em diferentes idades. E espero que isso faça sentido para vocês também. E hoje nós vamos falar um pouco sobre criança, né, que é um assunto aí importante, porque muitos adultos, muitas pessoas não sabem lidar com algumas questões relacionadas com as emoções. E as emoções é algo que nós temos que trabalhar constantemente, porque ela é elaborada, ela vai ficando mais requintada, reestruturada com o passar dos anos. Existem as 5 emoções básicas ali, né, que a gente lembra lá do Divertidamente, e cada vez elas vão ficando mais elaboradas conforme o contexto e as nossas vivências e a nossa maturidade. Então nós começamos lá com medo, alegria, raiva, tristeza, nojo, que são as 5 emoções, e na sequência vão vindo outros aspectos emocionais que com a nossa maturidade nós vamos entendendo um pouco mais. E é sobre esse ponto que a gente vai falar hoje. Mas lembrando, né, que quem não se inscreveu no canal, por favor, se inscrevam para vocês aí, ó, aumentarem as nossas questões de chegar em todos os cantos aí desse mundo também. Quem não acionou o sininho de notificação, é só clicar ali no sininho, que daí toda semana você recebe o nosso vídeo novo. É uma chamada, um alerta que tem vídeo novo para vocês. Compartilhar com as pessoas que têm interesse e também comentar. E também seguindo as nossas redes sociais, né, que temos aí o nosso Instagram, e temos 3 Instagrams aí que eu falo pra gente dar essa olhadinha, que é o da Clínica Psec, que é a clínica que eu sou diretora, Clínica de Psicologia e Educação Quaglia. A gente atende aqui na clínica, né, todas as idades e com diferentes serviços, terapia de casal, psicopedagogia, neuropsicologia, fonoaudiologia, psicomotricidade, reforço escolar, nossa, avaliação neuro, tem muita coisa acontecendo aqui na Clínica Psec. Também tem o meu, que é claudianequaglia.psi, que ali eu falo mais sobre questões dos idosos, que vocês podem estar olhando lá, né? E tem o Podstar, que é pod_star, que é o podcast que eu faço juntamente com a Aline Marcelino, que tá no YouTube toda semana, toda quinta-feira, 19 horas, a gente faz ao vivo aí o nosso podcast com diferentes convidados falando sobre emoções e sentimentos, que isso é muito importante. Mas vamos aí para as nossas crianças aí falar um pouquinho sobre sentimentos e criança. O que eu queria trazer um pouco para vocês? Até em outros vídeos eu falei aqui que a criança ela começa a perceber muito mais a verbalização das emoções a partir ali dos 7 anos. E dali para frente ela começa a verbalizar as emoções, começa a reconhecer as próprias emoções e também começa a entender a emoção do outro. Ela começa a adquirir a inteligência emocional. Inteligência emocional, em resumo, é entender as minhas emoções e compreender a emoção do outro. É ter essa troca, é saber o que eu sinto e também entender que o outro sente e que nem sempre, né, a maioria das vezes não é o que eu sinto, o outro vai sentir igual. Nós, 2 pessoas estão vendo algo muito legal, estão no teatro, vendo uma peça de, sei lá, de comédia. Eu posso estar rindo muito e a pessoa do meu lado pode estar tendo um outro tipo de sentimento. Mas a ideia é entender a minha emoção e respeitar a emoção do outro. E essa que é a inteligência emocional, que é o que vamos trabalhando aí gradativamente da vida. E o que eu queria trazer um pouquinho para vocês, né? As crianças mais velhas, a gente sempre trabalha desde a infância ali na educação infantil com as emoções, basicamente lembrando as carinhas de emoji, né? Aquelas carinhas amarelas ou somente aqui as bolinhas, até eu trouxe para vocês, não só as amarelas, mas essas lógicas aqui, né? A alegria, a tristeza, a raiva, medo. Então, na sala de aula, em casa, nos ambientes, muitas vezes aí comércio, enfim, as pessoas sempre colocam essas bolinhas, né, para sinalizar aspectos emocionais, que é uma forma prática, é uma forma mais lúdica e rápida para você trazer a representação emocional. Só que o mundo não é feito com carinhas de emoji desse jeito aqui, né? Não somos desse jeito aqui na nossa realidade. Em uma fase da vida infantil, é importante representar dessa forma. Só que na sequência, nós precisamos fazer um upgrade, né? Tem que subir um pouco aí a régua, porque a criança não vai ficar vendo carinhas redondas no mundo. Ela vai ver
pessoas. E essas pessoas é que ela vai precisar identificar as emoções também. Se as pessoas estão bem, mal, se as pessoas estão alegres, tristes, como é que está sendo essa percepção do outro no meio social. E aí que eu vejo que nas terapias, ou nas escolas, ou até mesmo no ambiente familiar, nós podemos ajudar as crianças a saírem desse nível bolinhas de emoções, vamos assim dizer, para representatividade mais humana, mais real do que está acontecendo. Então, uma das práticas que eu sempre utilizo com as crianças é quando elas já estão ali com seus 7, 8 anos, eu trabalho muito com revistas antigas, revistas velhas, enfim. E qual que é a ideia? Quando eu trabalho com revista com criança, tem outras coisas que a gente sempre trabalha em conjunto. Eu falo que a terapia com criança, ela é um combo de informações e de práticas terapêuticas gigantes que acontecem ao mesmo tempo. Revista, folhear revista, que é algo que faz muito tempo que as crianças não fazem, né? Porque hoje elas têm muito acesso ao celular, então elas têm que fazer esse movimento do celular. Agora, folhear a revista, né? Conseguir pegar os 2 dedinhos e pegar aquela folha fininha e ir folhando, gente, é algo assim raro para eles. Então, ter revista, poucas pessoas têm revista em casa, tem revista para folhear. Aqui na clínica nós temos revistas, então parece que é algo antigo, mas não é antigo, é algo necessário, porque a coordenação motora precisa disso também. Pesquisar, olhar, não só com teclas rápidas, mas folhear algo, ter esse processo, um esforço maior. Então eu utilizo revistas e peço para as crianças encontrarem nas revistas pessoas com certos humores. Então assim, eu queria que você encontrasse na revista uma pessoa que possa aparentar que está com medo. Mas eu também queria que você procurasse na revista uma pessoa alegre, uma pessoa que pode estar triste. E aí a criança vai começando a olhar o rosto humano para tentar identificar os sentimentos do outro. Então, por exemplo, esse aqui foi uma atividade que a criança fez. Da alegre, ela conseguiu colocar essa criança aqui sorrindo. Essa aqui, conseguiu achar na tristeza essa profissional que não conseguiu êxito nesse sentido. Aí, o que me surpreendeu até nesse dia, né? Quando eu estava com uma criança. Deixa eu ver se eu pego aqui o papelzinho. Esse aqui, o medo. A pessoa não está com cara de medo, né? Eu falei, mas essa pessoa não está representando o medo. Mas a criança disse pra mim, mas se eu estivesse no lugar dessa pessoa, eu estaria com medo, porque o lugar é muito alto. Então eu teria medo. Aí, nossa, isso aqui foi maravilhoso. Para trabalhar a criança e o sentimento que ela tem e que o outro tem, que nem todo mundo teria medo por estar num lugar alto. Isso aqui é revista, gente. Isso aqui é situação que eu coloquei uma revista e a criança que encontrou. Então existe um planejamento na sessão de terapia, mas existe também essa interação, porque eu não ia recortar esse rapaz no medo, mas a criança recortou, porque ela viu que o lugar para ela dava medo, não era a expressão da pessoa ali. Então aí também, outras situações que ela colocou, por exemplo, agitado, pessoas dançando aqui que ela colocou, pensativo, ela conseguiu recortar, você vê que ela até recortou aqui o nariz de uma forma estranha, porque não sabia recortar o contorno da pessoa. Confuso, olha que maravilha esse do confuso. Ela pegou 2 gêmeos, que eu acho que isso aqui era até se não me engano, da TV Cultura, ela colocou um de ponta cabeça. E ela falou que isso aqui dá uma ideia de confusão. Olha que raciocínio. Isso aqui é maravilhoso. Em terapia eu fico encantada. E aqui, gente, quantas coisas nós trabalhamos. E principalmente, começar a identificar na outra pessoa as emoções e sentimentos. O quanto que essa pessoa pode estar chateada, triste, alegre. E também, qual que é o meu acesso em relação a essa pessoa. Porque tem vezes que as crianças falam assim, meu pai chegou bravo. Aí eu falo, mas o que você fez? Eu quis ficar pulando em volta para brincar. Mas será que você respeitou o sentimento do pai? Eu acho que ele não estava bravo, talvez estava cansado. Aliás, a criança não consegue perceber no outro, porque até então elas ficam muito fixas nisso aqui. E aí, quando a gente faz esse trabalho do recorte de revista, elas conseguem, mudar. Essa aqui é da tranquilidade. Da tranquilidade ela colocou uma pessoa mais idosa até. Olha que trabalho rico quando a gente consegue sair dessa situação para essa situação. Então isso eu queria que vocês pensassem, porque dessa forma a gente só tem ajudar a pessoa, a criança, a ter uma inteligência emocional, a reconhecer as próprias emoções e a respeitar a emoção do outro. Certo? Se fez sentido para você, use, abuse, aproveite, faça aí crescer essa ideia e avançar. Se não fez, critique também, coloque sua opinião para a gente poder melhorar aqui. A ideia é que mexa um pouquinho com cada um aí nesse nosso projeto, O Valor da Idade. Beijos para vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!